dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre eles, os dois principais líderes ali da igreja primitiva, a cabeça da igreja primitiva, considerado também chamado as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, né? Tanto pela sua fé, pela pregação, pelo zelo, pela vida missionária, porque nós vamos falar daqueles que um conviveu com o Senhor, era apóstolo, e o outro teve a conversão com o Senhor. Então vamos falar primeiro de São Pedro, que antes tinha o nome de Simão, que era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, pescador, chamado pelo próprio Senhor Jesus, na qual ele deixou tudo para seguir o Mestre, né? Deixando tudo, largou tudo que tinha, e no momento ali, na qual o Senhor fala, né, que ele faz o milagre, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 seguintes. E Pedro faz a sua profissão de fé falando: tu és o Senhor Cristo, né? Tu és o enviado de Deus. E Jesus naquele momento olha para Pedro e fala: feliz é tu, Simão, que não foi nem a carne nem o homem que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso agora tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, na qual o Senhor muda o nome de Simão para Pedro. E no princípio ele era um homem fraco de fé, ele tinha muito entusiasmo, ele sempre era o primeiro. O Senhor andando sobre as águas: quem vai? Eu vou. Pedro era sempre o primeiro que ia, o que tomava a frente, né? Pedro foi aquele que, quando Jesus foi ser preso, ele foi e cortou a orelha de Malco, porém ele não tinha constância, né? Pedro afundou nas águas, Pedro negou Jesus, fraco na fé. Então Pedro ele não era um homem que tinha muita força. Acontece que após a ressurreição, no batismo de Pentecoste, Pedro se tornou um homem corajoso, pregando, audacioso. Foi o primeiro a sair pregando e após o Pentecoste, em Atos capítulo 2, e na sua primeira conversão converteu mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e a criança. Então ele foi um líder, né? O nosso primeiro Papa é São Pedro. Por isso que existe a palavra Papa, que significa P-A-P-A. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então os papas de hoje começou com São Pedro. São sucessão apostólica, né? A sucessão que chega até hoje com o nosso Papa Francisco, ao ponto de que Pedro, antes de Pentecostes, negou o Senhor. Mas depois, quando ele foi ser martirizado, ele falou: me crucifique de cabeça para baixo, porque iam crucificar de normal. E ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre. Que forte, testemunhou o amor do Senhor ali em Jerusalém, né? E o outro é São Paulo, né? Antes da sua conversão, o nome dele era Saulo, ou Saul, né? Em homenagem ali ao rei do Antigo Testamento de Davi. Então era um nome muito forte, que era natural de Tarso, que recebeu uma educação esmeralda aos pés de Gamaliel, um dos mestres da lei na época, que ele aparece até em Atos dos Apóstolos, Gamaliel, quando ele falava, quando estavam perseguindo os cristãos e diziam: vamos acabar com eles, e Gamaliel, com a sabedoria, falou: se é de Deus vai continuar, se não é vai parar, né? E Saulo foi um dos perseguidores da fé, né? Aqueles que matavam os cristãos, e após uma missão que ele queria matar por acreditar naquilo, né, que os cristãos eram uma praga, era uma doença, era uma seita, ele organizou ali um mandato para ir para Damasco. E quando ele estava a caminho para matar os cristãos, o Senhor ressuscitado apareceu e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A beleza de que o Senhor confirma que aquele que persegue os cristãos e a igreja persegue o próprio Cristo. E ali Saulo tem a sua conversão e se torna Paulo. Ananias vai, batiza ele, e ali ele se torna o maior missionário da história da igreja, pregando para os gregos, pregando em todos os lugares: Corinto, Efésio, Gálatas, pregando também no Império Romano, em Filipenses. Então Paulo, ele é um homem missionário. Ele pregou para aqueles que não conheciam. Ele conheceu os apóstolos, conheceu Pedro. Então ele foi aquele que até hoje as suas cartas são estudadas. Tamanha profundidade, visitou o terceiro céu, né? Paulo foi flagelado, e aquele ali padeceu pelo Evangelho. E foi um grande, né, missionário. Ele foi um homem que espalhou a doutrina do Senhor, fundou muitas comunidades e, como diz, de perseguidor passou a ser perseguido. Porém, como ele diz lá na 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7,
combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Né? A sua vida foi entregue ao martírio, perdendo a cabeça, sendo decapitado, e escreveu 13 epístolas, e ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Então que esses dois homens, essas duas colunas da nossa Santa Igreja, possam nos incentivar a ser missionários, a entregar a nossa vida. Pedro, que tinha medo, se tornou corajoso com o Espírito Santo. Paulo, que era o perseguidor, aquele que matava, passou a ser perseguido, porque ele entregou sua vida ao Senhor. E ele dizia, mesmo sendo perseguido, em Romanos 8,18, o sofrimento da presente vida não tem proporção com a glória que será manifesta. E como diz ele em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Pedro e São Paulo, rogai por nós.